Nessa aula, vamos falar sobre ações e fundos imobiliários. A gente vai começar a dar os primeiros passos agora na renda variável. É um assunto que eu gosto de falar demais, porque eu gosto muito das ações. Como eu falei anteriormente, é onde estão os maiores ganhos, mas possivelmente também as maiores perdas. Por isso, tem que tomar muito cuidado. Mas quando você compra uma ação, você compra um pedacinho da empresa. Você se torna como se fosse um pequeno sócio. É assim que você tem que pensar. E existem 3 formas de você ganhar dinheiro com ações. A primeira delas é na valorização da cota. Como assim? Simples. Comprei uma ação por R$10, a ação se valorizou e está valendo 15. Se eu vendi ela, eu tive um ganho de R$5. Agora, existe uma outra forma também, que é através dos dividendos. Essa é uma forma extremamente linda. Por quê? Porque como você imagina, as empresas elas têm que dar lucro. E elas podem ou não dividir esse dinheiro com os acionistas. Muitas empresas elas seguram capital para reinvestir nelas mesmas. Mas quando às vezes a empresa é muito grande e ela não tem mais para onde crescer, ela compartilha esse lucro com os acionistas. E empresas como Vale, Petrobras, os próprios bancos brasileiros são ótimas pagadoras de dividendos. Então é uma forma muito interessante também de você gerar uma renda extra, através dos dividendos. Vocês vão ver que dá para se aposentar através das empresas, com a ideia de poupar na bolsa. Os dividendos é como se a mesma sensação de fazer um gol. Ela é uma sensação extremamente boa quando você olha aquela notificação que entrou dinheiro na conta da corretora. E a terceira é através do aluguel de ações. Eu não vou explicar muito isso a fundo, mas em poucas palavras, você compra ação, põe elas para alugar, você não vai ter nenhum risco por isso e outras pessoas vão pegar as suas ações para fazer umas operações de opções. Mas eu não vou complicar, mas eu queria falar que isso também é uma forma de você ganhar dinheiro com as ações. Indo um pouco mais para frente, eu vou mostrar aqui para vocês agora os tipos de ações. Existem 3 tipos de ações. As ações ordinárias, que te dá direito a voto na empresa. Não vai achar que você tem uma ação que você já vai poder votar. Não é bem assim. Como você sabe, tem muitas pessoas que têm grandes participações e elas vão ter, consequentemente, grande relevância na hora das decisões que acontecem dentro da empresa. Normalmente, o ticker dela... Normalmente não. Sempre. O ticker dela é com o final 3. Por exemplo, aqui eu trouxe 2 exemplos. A Petrobras e o Bradesco. Você pode ver aqui. O ticker, toda vez que eu falar ticker, são as 4 letrinhas que antecedem ali, antes do número. Então, por exemplo, assim, a Petrobras é PETR3. No caso do Bradesco é BBDC3. Agora, no caso, por exemplo, assim, das ações preferenciais, as PN, elas te dão preferência nos dividendos, que são as mais interessantes no nosso caso. Por exemplo, a Petro tem Petro 3 e a Petro 4. Na hora que você for comprar, você compra a Petro 4, que você vai ter preferência nos dividendos. Então, e por último, existe as units. As units é um combo dessas 2 ações. Normalmente, por exemplo, eu trouxe aqui o exemplo da Sanepar, que é uma empresa do saneamento, que ela tem, por exemplo, SAPRE 3, SAPRE 4 e a SAPRE 11. A SAPRE 11, quando o final é 11, as ações, é um combo dessas 2. Mas tem muitas empresas também que elas só têm uma só, como por exemplo assim, Banco do Brasil, é BBAS3. Elas não têm, por exemplo, ações ordinárias ou units, é só essa e deu. E espero que você tenha entendido esse assunto agora sobre as ações, porque mais para frente a gente vai falar com mais calma e eu tenho certeza que você vai se interessar porque ela é um mundo bem particular e bem encantador também para quem tem um apetite a risco. Agora vamos falar dos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários
é uma excelente porta de entrada para a renda variável. Por quê? Porque geralmente eles são menos voláteis que as ações. O que é isso? Que eles não têm tanto aquele sobe e desce das ações. Ele é renda variável, mas ele é um pouco mais tranquilo, em teoria. Mas o que afinal é um fundo imobiliário? Um fundo imobiliário, você já deve ter feito uma viagem de carro que você olha para o lado lá, tem aqueles galpões gigantes de logística da Magazine, da Amazon, de muitas outras coisas. Você consegue ser sócio daqueles estabelecimentos indiretamente através do fundo imobiliário. Existem também outros fundos de imobiliários, como por exemplo de tijolos, aqueles escritórios que você olha ali em São Paulo, que tem um monte de escritório. Você consegue se tornar como se fosse um sócio e ganhar uma remuneração por isso. Mas não se limita só a isso, porque os fundos imobiliários também são através de shopping e tem muitas outras também, através de fundo de papel, que depois eu vou explicar para vocês com mais calma. E você também pode ganhar nos fundos imobiliários através de dois modos. Uma valorização da cota, que é muito parecida com aquela muito parecida não, é a mesma ideia das ações que você ganha na valorização, e dos proventos. O que são isso? Quando você compra uma cota de fundo imobiliário, eles recebem o aluguel e repassam aos acionistas. E a maioria dos fundos imobiliários do Brasil, eles pagam mensalmente. Ou seja, você adquire cota, no outro mês você já está ganhando dinheiro diretamente na sua conta da corretora. É muito interessante. É um ótimo gerador de renda para sua carteira. Eu acho que todo mundo deveria começar pelos fundos imobiliários para começar a sentir qual é o seu apetite a risco e ter aquela sensação de você receber proventos, que são como se fossem os dividendos das ações. E eu coloquei aqui a diferença aqui das vantagens e desvantagens entre os fundos imobiliários e o imóvel físico. As vantagens é que você tem isenção quando você recebe esses proventos. Por exemplo, assim, você recebeu esses dividendos, ele é extremamente isento. Até hoje, por enquanto que eu gravo esse vídeo, você não precisa pagar o imposto de renda. Ou seja, ele é limpo. Possui uma alta liquidez. Diferente do imóvel físico, eu vejo muita gente errando que a pessoa, por exemplo, assim, ela tem 200 mil reais e ela é o sonho da vida dela comprar uma casa. Eu não tô julgando, não tô falando que é certo ou errado, tá? Mas só acho que as pessoas deveriam levar em consideração. Por exemplo, a pessoa tem 200 mil reais, é tudo que ela tem na vida, que ela conseguiu juntar. Daí, o que aquela pessoa faz? Ela financia o resto e acaba entrando numa dívida, que é o único dinheiro que ela tem, para comprar uma casa. Todo o seu dinheiro está naquela casa e você acaba, sei lá, perdendo o emprego. Vai tentar vender a casa da noite para o dia para ver se você consegue. Você não vai conseguir. E nos fundos imobiliários, através de um clique, o dinheiro está praticamente na sua conta. Claro que tem como as ações, D mais 2. Ou seja, se você vendeu, depois de 2 dias o dinheiro está na sua conta. E sem contar também manutenção. Você, quando compra um fundo imobiliário, você não precisa se preocupar se quebrou um cano, se tem que trocar alguma coisa. A gestão vai fazer isso. Você não precisa se preocupar com absolutamente nada. Você simplesmente compra as cotas e acompanha para ver se ela não vai perder os fundamentos. Agora, no caso dos imóveis físicos, a gente sabe que a manutenção ela é cara e até mesmo para quem tem imóvel para alugar, às vezes a pessoa que aluga o seu imóvel, ela não cuida e você tem que acabar pagando pela manutenção e acaba perdendo algum dinheiro, vários meses do aluguel. Sem contar que com fundo imobiliário é muito mais acessível, que hoje com R$10 você já consegue
receber os seus primeiros proventos. Existem fundos imobiliários hoje que custam R$10, desde até, sei lá, R$200. Então, ele é muito mais acessível que uma casa, porque a gente sabe que para comprar uma casa é extremamente caro. Sem contar que não tem nenhuma burocracia, você pode comprar fundos imobiliários com um clique, fazer um estudo, claro, para investir, mas é muito simples. Agora, as desvantagens que eu coloquei aqui, porque a gente sabe que também não é só vantagem, eu coloquei aqui taxa de administração, que você vai pagar, por exemplo, para um gestor, e eu aconselho você não pagar mais do que 1%, tá, para administração. A governança do fundo, isso é extremamente importante, porque você tem que se atentar a quem que são as pessoas que tomam conta daquele fundo imobiliário, se ele tem uma boa gestão, como que é o histórico dele, se ele paga todos os meses, entendeu? Isso é muito importante. Então, tem volatilidade, porque, por exemplo, assim, quando você compra uma casa, ela também tem uma volatilidade. Só que você não vê o preço da casa piscando todos os dias. No caso dos fundos imobiliários, não. Você vai ver a cota ali subindo e descendo todos os dias. Então, isso aí pode causar alguma ansiedade e para quem não está acostumado ainda. E, por exemplo, assim, quando você vende uma cota com lucro, por exemplo, comprei um fundo imobiliário a R$100, vendi ele a 200, eu tive 100% de ganho, certo? Desse 100% que eu tive, 20%, que no caso seria R$20, eu tenho que pagar de imposto de renda, entendeu? Eu queria que vocês considerassem começar a investir pelos fundos imobiliários. Espero que essa aula tenha ficado muito claro para vocês, pois a renda variável ela tem que estar presente na sua carteira. Eu sei que nem todo mundo ainda está preparado para o apetite a risco, mas eu acredito que é uma forma de potencializar os seus ganhos, desde que você esteja preparado e seja um dinheiro que você pense na sua aposentadoria, seja um dinheiro que você não precise para o curto prazo, porque senão você vai acabar tomando decisões erradas. Espero que tenha gostado dessa aula e nos vemos na próxima.